Oração da manhã, 16 de abril de 2023. Meu Senhor e meu Deus. A nossa fragilidade espiritual, nossa fé vacilante, nos impede de vivermos essencialmente conforme os ensinamentos de Jesus. Veja que muitos de nós temos um pouco de Tomé. Quantas vezes temos a oportunidade de abraçar integralmente a fé e, no entanto, mesmo diante de fatos testemunhados ou até mesmo presenciados por nós, ainda assim continuamos na mesma toada da vida. Como disse certa vez São João Paulo II, somos, na vida cristã, bebezinhos, aprendendo os primeiros passos. Senhor, dá-nos a graça de uma fé inabalável, vigorosa e comprometida com o teu evangelho. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Acompanhemos o evangelho que está em João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Deus todo-poderoso e amoroso, Senhor, nós temos no decorrer da nossa vida várias oportunidades para termos a certeza de que o Senhor, de fato, está conosco. Nos ampara, nos protege, nos orienta, nos dirige. Mas mesmo assim, Senhor, mesmo tendo uma mente, uma inteligência, ou seja, o nosso racional, nos dá a certeza
de que o Senhor ressuscitou, está vivo no meio de nós, de que para o Senhor tudo é possível. Ainda assim, Senhor, diante das tribulações, dos obstáculos, das dificuldades, muitas vezes nós vacilamos. Muitas vezes percebemos que a nossa fé é muito pequenininha, Senhor. É de fato uma fé frágil, vacilante, e por isso nós te pedimos, dá-nos, Senhor, a graça de termos uma fé vigorosa, restaurada, renovada, Senhor, e dá-nos a graça de podermos viver, Senhor, de podermos nos entregarmos de verdade ao Senhor, que vivamos, Senhor, muitíssimos alinhados ao teu Evangelho. Continuemos este santo dia sob os cuidados da Virgem Santíssima e a proteção do Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sempre tudo a Deus.